Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro. Com Beth Veloso. Em nossa jornada pelo tempo, hoje nos encontramos na encruzilhada entre a realidade e a virtualidade. O futuro está sendo tecido neste exato instante. No programa Papo de Futuro de hoje, a gente vai explorar um tema que transita entre o imaginário e a inovação: o futuro e a realidade virtual. Quem vai se aventurar por essas considerações é a jornalista Beth Veloso, que a gente recebe agora no Papo de Futuro. Oi, Beth, tudo bem com você? Oi, Márcio. Oi, ouvintes e também espectadores da TV Câmara. Então, eu pergunto a você, o que é o futuro? Aquilo que a gente vive hoje ou a fantasia que a gente tinha de realmente estar entrando num tubo do lado de cá e fazendo uma viagem para tão longe onde eu estou nesse momento, simplesmente se materializando em pedacinhos? Então, seria um túnel do tempo. Ou será que a gente tem saudades, Márcio, daquele tempo em que cada objeto tinha uma finalidade apenas? Por exemplo, a máquina fotografava, a agenda era de papel, o computador de mesa, o console era o jogo e o telefone simplesmente fazia chamadas. Hoje é fascinante, mas tudo isso cabe na palma da nossa mão, que é o nosso telefone móvel. Pois é, Beth, esse mundo gera contradições, né? Então soa até mesmo como um romance, uma fantasia, esses programas de software baseados em modelos ou vidas artificiais, né, que podem ter inclusive implicações diversas, profundas, porque esses programas simulam a vida real com funções diversas, como por exemplo, eles testam a implementação de uma política de saúde, entre outras coisas. Como é que fica, Beth? Márcio, eu estava lendo uma matéria no LinkedIn, e lá dizia o seguinte: já existem simulações que estão sendo feitas, jogos de software, e esses softwares eles simulam criaturas que vão evoluindo, elas vão se adaptando dentro do próprio programa. Isso, obviamente, levanta questões éticas e questões também filosóficas que a gente não consegue responder com relação à nossa própria existência. Por quê? Porque essas criaturazinhas que estão ali dentro desse sistema, elas vão, por exemplo, fazer uma simulação, como você explicou, de uma política pública, de uma implementação de um programa que pode testar como é que essa situação, essa política econômica pode funcionar. No entanto, a gente não sabe como é que essas criaturas, se em algum momento, elas vão adquirir, por exemplo, consciência. E aí, eu me lembro, quando a gente começa a falar dessa extrema automação, de uma notícia que eu também vi recentemente, de uma montadora no Brasil que simplesmente dispensou os funcionários por um telegrama. Então, eles receberam ali, por 4 linhas, um adeus, goodbye e, enfim, se cuida. E aí a gente realmente vê que questões como empatia estão sendo substituídas simplesmente pela eficiência de programas. E a gente está falando, sim, da inteligência artificial, do que eles chamam de Large Language Models. Portanto, é uma capacidade de interferência e de evolução muito grande, porque tudo aquilo que a gente coloca na internet, como informação, como post, como imagem, acaba permitindo que esses programas adivinhem, entre aspas, por exemplo, a nossa localização, a renda, o sexo, numa velocidade absolutamente impressionante. Então, isso leva a gente a questionar, por exemplo, o princípio da anonimização, que está na Lei de Proteção de Dados e que seria, segundo os legisladores, nessa lei que começou a vigir tão recentemente, em 2018, o suficiente para garantir a identidade dos usuários. Portanto, a gente está falando aqui do chatbot, do chat GPT, de todas essas tecnologias que acabam sendo muito invasivas e que extraem tudo isso de uma maneira muito subliminar, por meio de perguntas supostamente inocentes. Tudo que você vai criar, testar, fazer uma pesquisa, ou pelo menos até mesmo criar um avatar, aquelas práticas mais singelas, mais despropositadas que a gente faz na internet, tudo isso tem um apetite voraz
pelos nossos dados e pelo processamento que vai ser feito depois, sem o nosso conhecimento. Portanto, a gente tem que se perguntar, Márcio, quando a gente faz esse convite para o nosso ouvinte, né, para o nosso espectador, o que é o futuro? Quais são os direitos que nós vamos ter nesse futuro? São discussões que têm que caminhar lado a lado, porque pode ser que, em troca dessas facilidades todas, a gente faça uma renúncia absoluta ao nosso próprio direito de escolha. E outro fator também, Beth, muito importante nessa questão, é o nosso direito à privacidade, que, ao que tudo indica, está muito em jogo, né, com essas novas tecnologias e com o uso que se faz das nossas informações pessoais. Né, tem muito modelo de inteligência artificial que pode deduzir quem é que a gente é com uma precisão assustadora, né? Até, às vezes, como você falou, a nossa localização, mais ou menos a nossa renda, as nossas preferências, né? Então, na internet, né, por exemplo, as perguntas que a gente faz, mesmo as que podem parecer, né, mais inocentes, elas acabam sendo uma chave, uma dica, né, para que a gente acabe revelando os nossos segredos mais escondidos, não é? Exatamente, Márcio. Eu conversei com o Ademar Ferreira. Ele é cientista político, é jornalista, é uma pessoa muito antenada, está muito ligado nessas leituras inúmeras que a gente tem hoje na internet, e ele traz algumas previsões inspiradas, por exemplo, em Ray Kurzweil. Ele diz, por exemplo, que já em 2029 as máquinas podem evoluir tanto para os chamados computadores inteligentes. E aí a própria máquina vai fazer uma triagem, assim, separado bem, o mal do bem. Por exemplo, ela vai selecionar tudo aquilo que leva ao sucesso, ou seja, a uma atividade exitosa, e tudo aquilo que for um fracasso, um resultado que a máquina acredita que vai ser, não vai ser eficiente, a própria máquina descarta. Então, como é que a gente fica no meio? Será que a gente vai ser descartado nisso tudo? A gente traz aqui esses questionamentos para perguntar também a associação entre a vida imortal e a tecnologia, dentro dessa visão que a gente está discutindo aqui de fracasso. Portanto, vamos ouvir o Ademar Ferreira sobre esse assunto. Bom, para falar do futuro, é importante dar uma olhada, voltar um pouco no tempo, né, algumas décadas ou até alguns séculos. Né? O que tende a acontecer, isso é minha opinião, claro, é que a tecnologia tende a ser cada vez mais acelerada, né? Há uma tendência da gente fazer uma simbiose cada vez mais entre a tecnologia, os produtos de tecnologia como telefone celular, chips, com a nossa existência, né? Com o corpo humano. Então vamos ter microchip dentro de nós, né? Microchip melhorando a visão, não sei se melhorando o raciocínio, talvez não cheguemos a isso. Mas o que provavelmente acontecer vai ser essa fusão aí do acesso à tecnologia, transmissão de dados e o corpo humano. Agora, Beth, eu acho que a gente tem que colocar mais um dado nessa equação, né? As Nações Unidas estão prevendo que até 2050 a população do planeta Terra possa chegar a 10 bilhões de pessoas, 2 bilhões a mais ou menos, do que a gente tem hoje. E o crescimento populacional, ele também pode ter alguma influência nessa questão ética da gente tentar medir, tentar encontrar o próprio valor da humanidade? Então, Márcio, essa ideia da imortalidade e ela confrontada ao digital, ela leva, por exemplo, a reflexões como Dostoiévski, nos Irmãos Karamazov. Em um dos debates, né, o personagem Ivan discute com os religiosos justamente sobre imortalidade e a moralidade. Então, se a gente pensa que nós seremos imortais, tudo a princípio vai ser permitido, porque talvez essa visão de pecador e de Deus e da fé e da divindade, ela desapareça e nós seremos simplesmente, como fala o próprio Ademar Ferreira, seres famintos. Então, os seres humanos seriam, nessa lógica, reduzidos a meros dados físico-biológicos, sem o dado da moralidade. E aí esse convite que o Ademar Ferreira traz, que eu achei muito interessante, é justamente para que a gente olhe essas capacidades quase divinas
que a tecnologia promete, por isso a gente liga isso ao futuro. Porque a gente vai curar doenças, prolongar a vida e criar novas formas de vida virtual. E aí, se a gente desvincula todas essas capacidades do que é ser verdadeiro humano, como falou Dostoiévski, se o Deus não existe, tudo é permitido. E aí eu convido a gente a ouvir novamente o Ademar Ferreira sobre essa equação tão complicada. Porque um dilema muito grande para a geração que está vindo, né, para esse começo desse século, para o começo desse século, é que se a humanidade vale a pena, né? Aí eu vou parafrasear o grande debate filosófico que teve no final do século XIX e durante todo o século XX, que era uma pergunta que estava lá nos irmãos Karamazov, né? Se Deus não existe, então tudo é permitido. Quer dizer, o dilema da moral, né? Como vou acreditar na moral sem a existência de um julgador supremo? E esse tema foi superado, né? Eu acredito que ele está superado. E o tema desse século, para mim, provavelmente do século XXI, talvez do século XXII também, vai ser se a humanidade vale a pena, né? Que tamanho de humanidade que tem. Pois é, e talvez mais do que essa afirmação, né, de que se Deus não existe, tudo é permitido, uma grande preocupação ética é a gente estar brincando, né, de ser Deus, né? É um debate ético bastante central, né, Beth, que passa pelas empresas de tecnologia, né, as big techs que a gente sempre comenta. De um lado, elas trazem inovação, trazem soluções que, sem dúvida nenhuma, beneficiam a humanidade, mas, por outro, há questões, inclusive, sobre a concentração de poder nessas grandes empresas transnacionais, sobre a manipulação de informações e, ao cabo de tudo isso, a perpetuação da desigualdade, não é, Beth? Márcio, essas são questões centrais que a gente amplia discutindo a questão do abismo digital. Porque essas empresas têm tanto poder e, no entanto, nós temos pessoas que ainda não foram conectadas, seja por governos ou pela benemerência dessas próprias empresas. E aí, por exemplo, eu trago aqui a antropóloga Letícia Cesarino, que é uma autora que aprofunda esse debate ético da tecnologia que a gente está trazendo nesse debate do futuro, porque ela menciona justamente como ficam os conectados e os não conectados ou desconectados. Então, essa autora convida a gente a falar, essa questão não é apenas uma discussão de hardware, né? Ou seja, de equipamentos ou de cabos ou redes. É também sobre a gente ter alfabetização digital e sobre a gente participar efetivamente dessa economia e dessa sociedade. E aí eu volto, então, para a gente concluir, Márcio, esse programa, ao nosso querido Danilo Doneda. Infelizmente, ele já se foi, eu não tive esse privilégio de conversar com ele, de encontrá-lo, porque tem tudo a ver com o papel das Big Techs e a discussão da privacidade. A privacidade precisa ser respeitada porque, segundo o Danilo, ela reflete justamente o direito de ser deixado em paz. Hoje, por mais que a gente tenha tanta invasividade, a gente consegue se desconectar desses dispositivos. Quando a gente tiver todos os equipamentos conectados, como é que a gente vai poder, conforme diz o Danilo Doneda, que foi um dos principais arquitetos da Lei de Proteção de Dados, ao qual eu já me referi, ele foi capaz de conectar a privacidade com a discussão da proteção de dados, que, na verdade, é o bem maior, é o grande petróleo desse momento e do futuro, tão próximo quanto longe. Portanto, o Danilo colocou direito à privacidade e direito à não intromissão, todos eles, inclusive a privacidade da família, no mesmo nível. E aí a gente se pergunta, para fechar o programa de hoje, eu não tenho a resposta, infelizmente, Márcio, a todo esse dilema do futuro, da realidade e da virtualidade que a gente falou no começo. Mas é bom cada um de nós começar a se perguntar se a gente quer um mundo que seja imoral, sem privacidade e que tudo é permitido. Porque se é permitido para o bom, também talvez, Márcio, seja permitido para o mal. E aí eu te devolvo essa bola e encerro aqui minha participação por hoje. Perfeito, Beth. Antes de encerrar, eu quero trazer também a lembrança do Danilo Doneda, que foi meu contemporâneo e conterrâneo na Universidade Federal do Paraná, lá na década de 90, ele fazendo direito e eu fazendo jornalismo. A gente sempre se encontrava
na reitoria da Universidade Federal do Paraná. Bom, você pode também participar dessas nossas discussões. Mande uma mensagem para o WhatsApp da Rádio Câmara, que é 61 999 78 90 80, ou então para o e-mail papodefuturo@câmara.leg.br. Bom, por enquanto então eu me despeço da jornalista e consultora legislativa Beth Veloso, e na semana que vem a gente se encontra pessoalmente.